Quero saudar a todos que possam ver e ouvir essa mensagem que eu estou gravando, sempre com a graça e a paz do nosso Deus, com entendimento, entendendo que a palavra graça não é só uma palavra, é a essência do poder de Deus dado, derramado na cruz de Cristo. A palavra diz que o fim da lei é Cristo. Lei também é circuncisão, lei também é Velho Testamento. E o fim é Cristo, para a justiça de todos que nele crê. A palavra também diz: o ministro de Cristo foi levantado por Cristo para exercer o ministério do Espírito de Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho. Evangelho é sinônimo de graça, sinônimo de incircuncisão. E ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a justiça de todos o que nele crê. O Evangelho é a palavra que foi consumada na cruz, na carne e no sangue. Eu digo, do nosso grande eu sou, o nosso grande Jesus Cristo. E a palavra também diz que, sendo ele consumado, se tornou a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eu quero deixar uma mensagem do capítulo 10, de 2 aos Coríntios. São alguns versículos, são 18 versículos. Eu vou tentar ler todos, porque a mensagem não é só a mensagem completa é o livro todo, o livro de... Começando, eu digo, para quem quiser entender o que é a graça, o que é a incircuncisão, para quem quiser aprender a doutrina de Cristo, eu digo sempre, sem dúvida, leia nas epístolas de Romanos até aos Hebreus. A verdadeira luz vai brilhar no entendimento daqueles que amam a Deus, que amam a Cristo, que amam a verdade. Porque a verdadeira luz é a verdade da graça, Espírito da graça, ou incircuncisão, ou Evangelho. Aqui, capítulo 10. Quem fala é o apóstolo Paulo. Esse é o ministro de Cristo para todas as gentes da face da terra, todos os gentios. E eu mesmo tenho um contexto, porque vem do 9, quando no 9, nos últimos versículos, diz assim: graças a Deus, o último versículo, versículo 15 do capítulo 9. Graças a Deus, graças a Deus pelo seu dom inefável. Aí na ordem vem: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, em que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas, quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que
só devo tratar alguns que nos julgam. Como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa obediência, a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor, o nosso Deus, o Cristo, ao qual Cristo, o Senhor, nos conferiu para edificação e não para destruição vossa. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes. Mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo,
não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dando da nossa dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria-se no Senhor, gloria-se em Cristo, gloria-se em Deus, gloria-se no Espírito Santo, porque o que é aprovado, porque não é aprovado porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, glorie-se em Deus, glorie-se em Jesus, o grande Jesus Cristo, o grande eu sou. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva, o Senhor Jesus Cristo louva, o Deus vivo louva. É interessante eu lendo essas palavras, entendendo como o próprio apóstolo Paulo ele mostra, assim como em todas as epístolas que ele escreveu, ele mostra, para quem bem entende, ele mostra a diferença, sempre a diferença dos que estão debaixo da circuncisão e dos que estão se esforçando para aprender a doutrina de Cristo, que é a incircuncisão, que o próprio apóstolo Paulo está falando, está ministrando. Desde cada epístola, no começo ele se apresenta, como ele se apresentou aqui aos Coríntios. Ele se apresenta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e também Timóteo, que estava com ele, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntios, e a todos os santos em toda a Caia. Graças a vós, outro, e paz da parte de Deus e do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre se apresenta, ele não está trazendo palavras dele. E aqui ele foi perseguido. Ele era perseguido pelos pregadores da circuncisão. Houve até uma contenda entre ele e Pedro, no livro na Epístola aos Gálatas mostra. E ficou decidido que Paulo continuava pregando o evangelho da incircuncisão, que não é outro evangelho, é o mesmo, e que Pedro, Tiago e João continuavam pregando dentro da sinagoga, que esse era o propósito de Deus. Sendo que o que estava dentro da sinagoga, ele estava dado como o evangelho da circuncisão. E Paulo pregava para todos os gentios a incircuncisão. E aqui quando ele se apresenta, quando ele fala aqui no comecinho, capítulo 10, ele está falando nesse sentido. Homens, líderes religiosos que se gloriam e restringem o poder de Deus, a glória de Deus, se tornando glória de homens. E ele diz, e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo,
em que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenham de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam. Ele era perseguido, sempre foi perseguido, e quem perseguia eles eram os pregadores da lei, os mesmos que apedrejaram Estevão. Estevão foi apedrejado pregando a doutrina de Cristo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, ele pregou, fez um resumo de todo o Velho Testamento, mostrando que tudo se cumpriu em Cristo, e ele pregava a doutrina de Cristo, e ele foi apedrejado por isso. E essa perseguição é interessante que até hoje continua, porque, como a palavra mostra, quando diz, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A circuncisão está dada, que como não serviu para nada, está dada como obras carnais, e que anula a obra de Cristo, se tornando obras carnais. E essa luta aqui, os que se gloriam a si mesmos, se gloriam na carne. Ele mostra, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É interessante, é justamente isso, a carne os que estavam se justificando na carne estavam se justificando na lei, e havia essa luta. Para estar em Cristo, só estar em Cristo se for por meio da doutrina de Cristo que o apóstolo Paulo prega. A incircuncisão ou graça ou evangelho. Evangelho é incircuncisão, graça é também é sinônimo de evangelho. E ele está trazendo essa luz. Observai o que está evidente: se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor, o Cristo, o Deus, o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição, e não para destruição vossa. Não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. É o que Paulo está mostrando aqui sempre nas epístolas para todos os povos. Isso está escrito há mais de 2000 anos, e tudo que foi escrito concernente a Deus foi escrito pelo Espírito. Paulo foi usado pelo Espírito de Cristo para escrever e para trazer a diferença
entre circuncisão e circuncisão, que é justamente o que está dado aos Hebreus, capítulo 15, por ali. A palavra da circuncisão é a palavra que é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos do coração. É a palavra da cruz, não é só um versículo. Tudo que é a própria doutrina de Cristo, é a própria palavra da graça, é a própria incircuncisão, é a verdadeira luz. E eu vou ler aqui que é bom que nós observemos o que diz aqui aos Gálatas, capítulo 2. Aos Gálatas, capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos. Capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Uma pergunta. Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E assim, esse viver, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Como é importante os cristãos entenderem isso, porque a palavra está mostrando claramente: quem se submete a pontos da lei está anulando o feito da cruz, está anulando o Espírito de Cristo em si. Quem se submete a qualquer ponto da lei, e dois pontos da lei que é trazido com a sutileza da serpente do Éden. Dízimo é um ponto da lei, é trazido. Guarda de sábado é trazido ponto da lei, anula o feito da cruz. E por incrível que pareça, o batismo nas águas não existe. O batismo das águas era o batismo de arrependimento, o batismo de João. João era o último dos profetas, batismo da lei. A palavra mostra aos Gálatas, aos Éfesos, a palavra mostra aos Éfesos, capítulo 4. Um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos para com todos. Aos Éfesos também mostra que quem crê no Evangelho, capítulo 1, versículo 15, 16, por ali, mostra que só os que creem no Evangelho, que é a incircuncisão ou graça, só esses são batizados no batismo de Cristo. E também, aos Romanos, capítulo 6, mostra que o batismo de Cristo é todos que são batizados em Cristo, que recebem o Espírito de Cristo, que vivem em Cristo, que eles são batizados na morte de Cristo. Morreram em Cristo. E quem morreu, o corpo da carne morreu, não precisa estar lavando, não adianta lavar,
porque a lavagem regeneradora é no Espírito, com a palavra, justamente a palavra da graça, a palavra da incircuncisão, essa palavra que o apóstolo Paulo traz. E amém, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Eu digo, o grande eu sou, o nosso Deus é o grande eu sou, não é um Deus qualquer, é o grande eu sou, que se apresentou no Monte Horebe, e o homem chamado Moisés perguntou, havia que de levar a mensagem para o opressor, e perguntou qual era o nome de Deus, do Deus da sarça. E ele respondeu, eu sou o que sou, diga que eu sou o que sou, sou o grande, eu sou, eu sou. E o que é que nós podemos entender? Eu sou, quer dizer, não foi, não será, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o nosso Pai na eternidade. E o próprio Jesus Cristo, quando andou aqui na terra, perseguido, ele disse, antes de Abraão eu sou. Então, há duas manifestações do Pai revelado em toda a criação, em Cristo. Três manifestações. Ele é revelado em toda a criação como o Pai. Manifesto no Filho, ele próprio, na manifestação do Filho. E no Espírito, no nosso tempo. No nosso tempo, ele é o Espírito, Cristo. A palavra diz, o nosso, eu chamo o grande Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o grande eu sou. E só glorificamos a Ele quando vivemos o que Ele fez na cruz. Só glorificamos a Ele, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. A glória dele na igreja é por meio do Espírito dele derramado, dado como Espírito da graça, ou em circuncisão, ou Evangelho, que é o poder de Deus. O poder de Deus é a glória de Deus. E ninguém vive a glória de Deus se não for por meio da obediência ao Senhor Jesus Cristo. Só vive o Evangelho quem é obediente a Jesus Cristo. A palavra diz aqui, ó, em uma tradução mais antiga, diz sendo ele consumado. Tornou-se a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ele foi consumado, o sangue dele, a carne dele, ele deu na cruz. Foi consumado no velho pacto. Acabou o velho pacto, acabou a lei mosaica, acabou a circuncisão, e o fim de tudo é Cristo para a justiça de todos que nele crê. E devemos procurar compreender a diferença entre circuncisão e incircuncisão, porque se não compreendemos, podemos essa palavra se cumprir aqui no que está escrito aos Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, porque se a salvação é pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de homem nenhum, isso vem de Deus. Mas se eu anulo a graça de Deus na minha vida, se eu não vivo a graça de Deus, se eu não vivo a doutrina de Cristo, eu não vivo a salvação. Foi o que o Espírito falou por meio do apóstolo Paulo. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E amém, que possamos buscar mais conhecimento e que Deus dá para aqueles que buscam com sinceridade. Eu posso não ensinar, mas mostrar, quem quiser receber a verdadeira doutrina de Cristo, o verdadeiro evangelho, e compreender o que foi que ele consumou na cruz, compreender essa verdadeira luz entrando no que está dado como doutrina de Cristo por meio do apóstolo Paulo, o bastante.
para que a verdadeira luz entre no coração do entendimento de quem buscar nas epístolas de Romanos até aos Hebreus, e vai receber essa verdadeira luz, vai entender tudo o que foi que ele consumou na carne dele, dado como circuncisão. E amém.